áudios que eu coloquei nos grupos, coloquei também no meu status, o que Deus, Pai Senhor querido, Pastor Luiz, Deus abençoe, seja bem-vindo. Deus tem colocado no meu coração desejo ardente mesmo, desejo muito forte de trabalhar com famílias, de trazer reflexões, momentos de oração, momentos de palavra. Nós trabalhamos com o Ministério Formiguinhas de Jesus. Neste ministério nós temos oração diariamente às 22 horas. Tem um grupo no WhatsApp e fazemos oração em prol da família, em prol das pessoas que entram no grupo e pedem oração. E Deus colocou no meu coração o desejo de trazer cada dia uma palavra a respeito de família. E não foi em vão, não foi por coincidência que Deus me escolheu nesta noite. Eu não sabia que eu ia trazer a mensagem, não foi para o cartaz. No cartaz não tinha pregador, mas aprove a Deus me colocar para trazer esta breve reflexão a respeito de família. Primeiro, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Motivo muitas vezes pelo qual muitas famílias têm se diluído, muitas famílias têm se separado, muitos casamentos têm acabado, muitos relacionamentos têm sido transtornados por causa de não usarmos em determinados momentos este versículo. Fazemos sempre o contrário. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Família cristã no século 21, resistindo às tempestades do mundo. Será que eu e você, como pais e mães de família, como membro de família, estamos lutando contra o marido, contra os filhos, contra os parentes, contra as pessoas que têm entrado muitas vezes em nossa família, ou contra as maldades espirituais que têm afligido muitas vezes a nossa família? Imagine, irmãos, uma família navegando em alto mar. Toda família, pense você na sua família navegando em alto mar, em um barquinho. O pai no leme, guiando, a mãe ajustando as velas e os filhos amarrados com segurança. De repente surge uma grande tempestade. Que tempestade é essa, pastor? Ventos furiosos da internet, ondas gigantes
da liberdade total, sem limites, e correntes sociais que puxam para o abismo. Imagine a sua família nesta tempestade, neste barco. Será que é uma realidade hoje? Será que as famílias não estão vivendo isso? A internet fácil na mão dos membros da família, correntes sociais. Muito tem se falado nas redes sociais sobre essa disputa política no nosso país, e muitos são os evangélicos que estão se envolvendo e debatendo, lutando contra os políticos, e esquecendo que nós, povo de Deus, precisamos lembrar de orar pelas nossas autoridades, de interceder pela família deles, e não criticar, debater e até desejar a morte, como é o caso do ex-presidente. Essa é a família cristã do século XXI. Não estamos em calmaria. Quem pensa que o mundo está tranquilo está enganado. Mas a batalha hoje, quando o Senhor me chamou para o Evangelho, quando Ele me convenceu de mudar a minha vida e passar de católico a evangélico, a servo do Senhor, eu comecei a vivenciar algumas coisas dentro do Evangelho, dentro da igreja, que isso cada dia mais ia me cativando, porque eu via famílias sendo restauradas, eu via Deus agindo nas famílias, eu via Deus agindo na vida de um alcoólatra que deixava de beber, vírgula, né? Deixava de usar álcool e mudava a sua vida. Muitas vezes se permitia ser levado a um centro de recuperação, passava um período naquele lugar e voltava restaurado. Eu vi algumas coisas, eu vi em um culto, pela misericórdia de Deus, uma pregação que Deus fez através de mim, muitas famílias que estavam de mal uns com os outros, que estavam em conflito, se abraçarem naquele culto, uma igreja onde cabia 600 pessoas, famílias que estavam ali, mas não estavam unidas, e Deus fazia um reboliço. Sabe por quê, igreja? Aleluia. Porque a luta era espiritual. Mas hoje nós não estamos lutando da maneira espiritual. A igreja ela não luta mais espiritualmente hoje. A igreja hoje está lutando com o celular. A igreja está lutando com a internet. Está no culto, acontece alguma coisa, vai para casa e bombardeia lá na internet. Meu pastor fez isso, o irmão fez isso, eu vi isso, aconteceu isso. Infelizmente é o que acontece nos dias de hoje. E nossa família está sendo bombardeada com essas coisas. E aí muitas vezes nós queremos convencer um filho a vir para a igreja. Mas o filho pega o celular e vê lá notícias sobre cultos, sobre pastores, sobre pessoas nas igrejas que fazem, que acontece. E como eu e você vamos poder levar uma palavra para o nosso filho e dizer: vamos para a igreja, meu filho, se ele está com o celular na mão e vendo que está tudo errado? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje vamos ver como Deus nos equipa para vencer esses conflitos ancorados na palavra do Senhor. Os conflitos do mundo moderno são
muito maiores, muitas vezes, do que o diabo. Muito maiores e mais fortes do que os demônios. Porque na maioria das vezes, quando as coisas acontecem na nossa vida, nós já apontamos o dedo logo para o diabo. Nós já dizemos que isso é coisa do diabo. Já apontamos os demônios. Muitas vezes queremos até expulsar demônio onde não tem. Igreja, é realidade. Às vezes a pessoa está com uma depressão, está com um problema no trabalho, está com um problema nos estudos, como foi falado aqui. Um filho chega, está mal na matéria, não quer conversar com os pais, está precisando de ajuda. É diabo. O diabo está fazendo isso com meu filho, mas não paramos para analisar o que é que está acontecendo com o meu filho. É verdade. O que é que está se passando na cabeça do meu esposo? O que é que está se passando? Qual foi o problema que ele passou hoje no trabalho? O que foi que houve com a minha esposa? E já vamos logo, nem conversa, nem diálogo tem, celular. Vi uma situação acho que foi no Instagram, não lembro, de uma mulher que estava aniversariando e ela chega em casa, o marido e as filhas, na verdade filhas dele, não é do casamento com ela, estavam atrás da porta com uns papeizinhos, né, escrito lá feliz aniversário e tal, querendo felicitá-la. O marido preparou o bolo, preparou algumas coisas, presente, e ela abre a porta, fica de costas e atende o celular. Quando ela atende o celular, o amante, e ela começa a dizer: realmente, todo ano é assim, ele esquece o meu aniversário, ele só quer saber das filhas, e isso e aquilo. Começou a falar muitas coisas, e tanto ele quanto as filhas atrás dela. Glória! E ela ali, tranquila, falando no celular, marcando encontro com o amante, uma coisa tão normal nos dias de hoje. E de repente o marido toca no ombro dela e diz assim: meu amor, tudo isso foi preparado para você, e você fazendo isso. E aí, o que é que acontece numa família dessa? Acabou o casamento, acabou o relacionamento, e pior pode até acontecer. Se o cabo é um cabo bravo, na hora tira a vida da mulher e aí. Então, queridos, infelizmente, as redes sociais, a mídia e o mundo está trabalhando cada dia mais para tragar as nossas famílias. Mas nós, muitas vezes, ao invés de lutarmos contra os principados, contra as potestades, contra muitas vezes os nossos problemas, porque às vezes nós estamos cheios de problemas, e quando algum parente, algum familiar vem para nós trazendo os seus problemas, nós, ao invés de tentarmos ajudá-los com os seus problemas, nós jogamos sobre eles os nossos problemas. Aleluia! E aí a situação só faz piorar. Graças a Deus! Nós que somos espirituais, precisamos ser espirituais. Se o esposo não é servo de Deus, se o filho não é, se alguém da família que está ali, sogro, sogra, seja lá quem for, não faz parte da família de Deus, eu preciso ser exemplo para que eles vejam em mim a diferença. Eu preciso lutar contra as potestades. E eu preciso, não devo. Muitas vezes nós falamos essa palavra: você deve, eu devo. Não, ninguém deve nada, mas nós precisamos, para que nós possamos verdadeiramente entrar no caminho, seguir o rumo certo da navegação com a nossa família. Precisamos entender que sem Jesus
nós não podemos nada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, é verdade, meu Pai. Aleluia. Provérbios 6:27 diz assim a palavra do Senhor: pode alguém pôr fogo no próprio peito, sem que suas vestes se queimem? Louvado seja Deus. Vivemos num século de progresso aparente, mas cheio de armadilhas para a família. Se nós muitas vezes, irmãos, achamos que entregamos celular na mão de uma criança de 5, 6, 7 anos, para que ela fique quieta e nos deixe à vontade, isso é progresso, isso é normal, nós estamos colocando o rumo errado na nossa navegação. Nossa família não vai conseguir caminhar no rumo certo. O furacão digital, redes sociais prometem conexão, mas geram isolamento. Uma tela de celular na frente de uma criança, na frente de um adolescente, na frente de um jovem, de um adulto, de um idoso, só vai trazer para aquela pessoa isolamento social. Muitas vezes, aquela tela, existe uma coisa chamada linguagem subliminar, que nós não entendemos, mas quando nós permitimos uma musicazinha humilde, um desenho animado tranquilo, uma coisa bonita, um Bob Esponja da vida, uma Peppa Pig, né? Peppa Porco, Peppa, né? A Peppa Pig. Peppa Pig é porco em inglês. Não, porco rosa. Quando nós permitimos isso, nós estamos colocando um nível diferente para as nossas famílias. E ali a linguagem subliminal que é uma linguagem que ela entra na mente da pessoa. A ciência diz que quando nós ouvimos uma coisa repetida 10 ou mais vezes, a nossa mente cauteriza, significa que grava na nossa mente. Seja uma criança de 6 meses de nascida, seja um ancião de 90 anos, se ele ouvir repetidas vezes aquela coisa, aquilo cauteriza. E aí, o que é que acontece? Aqueles personagens não obedecem pai, não obedecem mãe, faz do pai e da mãe bonecos, brinquedos, maltrata. E aquela criança vai vendo aquilo, vai vivenciando aquilo. E aí depois, chegou a 12, 13, 14, aí eu quero mudar. Eu quero levar meu filho para a igreja. Se eu não cuidei quando tinha 5, 6, 7, com 12, 13, 14, fica muito mais difícil. Amarrar o filho no nosso barco, achando que estamos dando segurança para ele. Que significa isso, pastor? Amarrar meu filho. Pega aqui, meu filho, o celular, vá. Está preso ali, está amarrado, mas não está liberto, não está livre, porque as coisas estão chegando, o mundo todo está vindo para ele na tela do celular. Louvado seja Deus. Cuidar de família não é fácil, mas depois que nós assumimos a responsabilidade, nós temos que fazer com que isso se torne fácil. Não é ficar, ser mãe não é fácil, ser pai não é fácil. Sabemos que não é fácil. Muitas vezes o jovem sabia que não era fácil, mas quis. O pai e a mãe diz: meu filho, não está na hora de você casar, não está na hora de ter filho. Não, eu amo ela, eu vou casar, eu vou. E aí, a primeira coisa que acontece é o custo, né? Aí, tem mais jeito, o filho vai nascer. E aí, quem é que vai cuidar? É vovô e vovó? É não, é você. Vai cuidar, vai criar. Aí depois
começa a crescer, aí quanto mais cresce, mais trabalho dá. Minha mãe tinha um dito que ela dizia: filho trabalho, filho criado, trabalho dobrado. Quanto mais cresce, mais trabalho dá. Às vezes a gente casa um filho, uma filha, deixa aí achando que vai se livrar, né? Vai sair da minha casa, ô glória, vai embora. 2 meses depois, uma briga: meu pai, minha mãe, eu vou embora para sua casa. É assim. E aí eu libertei, foi? Não, eu aprendi. Glórias a Deus. A liberdade sem freios e o individualismo selvagem. O mundo grita: faça o que quiser. Afora, assim. Facebook, desse jeito. Ei, faça o que você quiser, está tudo liberado. O mundo é liberal. Esse negócio de pai e mãe proibir filho de fazer não existe. É o que está nas redes sociais. Faça o que você quiser. E nós, como pais e mães de famílias, precisamos entender o que está se passando na cabeça do nosso familiar, para que a nossa família, eu e você, nós possamos dizer como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Serviremos foi o que ele disse naquele momento, porque ele estava diante de um povo rebelde, de um povo que queria fazer o que queria, e ele disse: olha, escolham hoje o que é que vocês querem fazer. Muito pregador não fala isso não, só fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito bom, né? Mas ele, antes de dizer eu e a minha casa serviremos, ele disse: olha, escolham vocês o que é que você, a quem você vai servir, se a Deus ou a riqueza, se a Deus ou o mundo, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso que Josué disse naquele momento. Josué era um líder, tanto em casa quanto na comunidade. Mas eu muitas vezes quero ser líder na minha comunidade. Eu quero ser líder na igreja. Eu quero ser líder no meu local de trabalho, mas não sou líder na minha casa. Não adianta. Se eu estou deixando meu filho à vontade, se eu estou deixando minha esposa à vontade, fazer o que aquela mulher fez, né? Se eu estou liberando liberdade demais, vira liberalidade, libertinagem. Não é bem assim. Hoje é proibido o pulso firme, mas o diálogo firme não é proibido. Conversar frente a frente e dizer: olha, isso aqui é errado. Meu filho tinha 10 anos de idade e o bairro onde nós vivíamos era um bairro muito difícil, complicado. O tráfico estava... Fiz questão de pedir a alguém para conseguir para mim um cigarro de maconha. Peguei ele em casa, meu filho, coloquei aqui no colo e disse: você sabe o que é isso? Sei não, meu pai. Isso aqui chama-se droga. E o nome já está dizendo droga. Droga mata. Se algum amiguinho seu, colega, seja quem for, parente, chegar para você te oferecer isso aqui, você diga para ele na mesma hora: você não é meu amigo, você não é meu parente, porque isso aí mata. Só fiz dizer isso para ele, para a glória do Senhor. Quando ele completou 15 anos, foi justamente o que aconteceu. Num colégio, numa quadra, coleguinha veio oferecer, e ele passou mais de 2 anos sem falar com aquele rapaz, e disse: se você me fizer essa oferta de novo, eu vou dar um cara de murro em você. Foi agressivo. Então, aquilo marcou. E nós precisamos sair daquele bairro, porque eu via que se permanecesse, a coisa ia ficar difícil. Mas, glórias a Deus, eu posso dizer, pela misericórdia do Senhor, não a minha família que eu tenho hoje. Porque muitas vezes, irmão, nós nos enganamos. Quando a Bíblia diz: Abraão, sai da tua parentela, você vai com a sua família. Quando eu caso, eu constituí uma nova
família, mas não significa que meu pai, minha mãe, minha parentela deixou de ser minha família. Eu só não posso colocar aquela família como primeiro lugar. Primeiro lugar agora é a família que eu constituí. Quando eu vou visitar, eu vou na casa da minha família. Mas quando eu estou na minha casa, esta é a minha família. Eu não vou deixar o problema da minha família para resolver o problema da família paterna. É isso que muitas vezes nós nos enganamos. Queremos muitas vezes resolver os problemas de um primo, resolver o problema de um irmão, até do pai e da mãe, e a nossa esposa, os nossos filhos estão cheios de problemas. É a minha família, deixou de ser família no lar. A sua família que você tem a obrigação de cuidar agora é a sua família que você constituiu. Casou? É nova família. Louvado seja Deus. Irmãos, o livro de Efésios é um livro muito rico para a família. Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso porque ele sabia os problemas que aquela igreja estava passando. E quando ele escreve, louvado seja Deus, no capítulo 6 de Efésios, adiantar um pouquinho para a gente a partir do versículo 1. Glórias a Deus. Efésios 5, 22. Paulo aqui escrevendo, ele dá uma lição. Ele faz um estudo de como deve ser uma família. 5:22 diz assim: esposas, cada uma de vós respeitai a vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Mas ele diz assim aos maridos: glórias a Deus. Maridos, versículo 25: cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Existe uma coisa chamada reciprocidade. Marido é cabeça da família, mas a esposa não é cauda. A esposa não foi tirada do pé, a esposa não foi tirada da cabeça, a esposa foi tirada da costela, então ela anda junto. Submissão não muitas vezes também a nossa mente só pensa em submissão como aquela questão de estar sobre a ordem do marido. Ser submissa é cumprir ordem, não é isso não. Submissão significa sobre uma mesma missão. A esposa é submissa. Deus, quando disse: far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea e o ajude no ministério. Foi isso que Deus fez com Eva para Adão. Então ele não quer um capacho, ele não casa o marido com a mulher para que ela seja capacho, e também não casa para que ela comande o marido. Está dizendo aqui: o marido é cabeça, não é a mulher que comanda, mas ambos juntos conversam, dialogam e dizem: assim é melhor. Se ela pensou melhor e eu vejo que realmente daquele jeito vai ser melhor, eu tenho que assumir que ela está certa e seguir o caminho certo. Vimos aqui no início da nossa reflexão, a família ia, o marido estava no leme, a mulher estava cuidando das velas, cuidando da direção, os dois indo na mesma direção. Quando a família não vai na mesma direção, o marido vai na direção do lado direito,
direito, a mulher do lado esquerdo. Imagine você, esposa, pegando a vela, o marido diz, direita, a 50 nós. Aí você bota para a esquerda. 50 nós à esquerda. Como é que fica o barco? O marido está lá no leme, vamos para a direita, a mulher bota para a esquerda. Vamos para a esquerda, ela bota para a direita. E aí o negócio fica bem difícil. Se o filho, a mãe disse, meu filho, você está de castigo 2 dias, sem celular. Aí o filho vem para o pai, papai, mamãe botou de castigo, 2 dias sem celular. Você está agindo certo? De jeito nenhum. Primeiro, tirou a autoridade da sua esposa. Muitas vezes, hoje em dia é mais difícil, mas acontece injustamente. Mesmo quando os dois trabalham fora, a mãe é quem fica mais tempo com o filho em casa. O marido sai para trabalhar, muitas vezes chega em casa até mais cedo, mas está nem aí, porque a obrigação é dela. Aí ela chega e vai fazer os deveres da casa, mas o marido muitas vezes não está pensando nisso. Aí começa a lutar contra a mulher. Meu filho está assim, meu filho não passou de ano, meu filho isso, meu filho aquilo, a culpa é sua. Foi falado aqui no livro de Gênesis, glórias a Deus. Adão recebeu a ordem, não foi Eva. Deus não ordenou Eva para não comer. Olha, Adão, é assim, assim e assim. E Adão não pegou o fruto lá na árvore. Quem pegou foi Eva. Mas se ele fosse homem, ele não comeria. Se ele não tivesse, como foi dito aqui, o desejo de comer, não comeria. Deus sabe tudo. Deus sabe como está a minha, como está a sua vida. O que é que Ele quer para a minha e para a sua família. Mas se eu não guiar o leme certo, se eu não colocar na direção certa, se a minha esposa, minha ajudadora, não colocar a vela no lugar certo, o barco da família vai naufragar. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. A solução que a Bíblia nos traz para a família no século 21, Deus não nos deixa à deriva, Ele dá para nós a armadura. Priorize a comunicação com oração. Está difícil? Fale com Deus. Coloquei no Ministério Formiguinha essa semana, no YouTube, um vídeo sobre Neemias. Nós estamos trabalhando em nome do Senhor Jesus, falando da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Estamos no livro de Neemias. E Neemias tem uma coisa esplêndida, uma coisa maravilhosa. Quando ele vê que a cidade foi destruída, os muros foram derrubados, ele recebe a notícia. Ele não diz, problema é de vocês. Ele estava lá no bem bom, cuidando lá das coisas do rei, está no palácio, é copeiro, né? Ele podia muito bem ficar na dele. Não é problema meu, não estou lá. Mas não, ele tomou o problema para si e ele abraçou. Qual foi a primeira coisa que Neemias fez? Orar ao Senhor. Ele foi falar com Deus. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu vou ter que ir ao rei. É o único que pode me ajudar. Mas imagine só, eu vou chegar diante do rei e pedir que ele me ajude a reconstruir a cidade que ele destruiu. Interessante, né? Eu vou ajudar, vou pedir a ele que me ajude a reconstruir a cidade que ele destruiu. Naquela época ele podia perder a cabeça, morrer. Mas ele foi primeiro ao rei? Ele foi a Deus. Senhor, me ajuda. E nós muitas vezes queremos ir aos políticos, queremos ir aos nossos pais, queremos ir a pessoas que não têm nada para nos ajudar, não tem uma palavra de conforto.
ao invés de irmos primeiro a Deus. Não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal. Louvado seja Deus. O interessante desse versículo é o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ele está dizendo aqui não devemos. Está escrito o que no versículo? Porque não temos, não é obrigação minha nem sua lutar contra outras pessoas. Eu não tenho que lutar contra meu irmão, não tenho que lutar contra minha esposa, não tenho que lutar contra o meu vizinho, mas eu tenho que lutar contra quem muitas vezes está nele ou nela. É contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Olha só, falando no século 21. Nós não estamos vivendo no século 19. Não estamos vivendo no século 20. Estamos no século 21. A nossa luta é contra os príncipes deste século. O apóstolo Paulo estava no século 1. Nós estamos no século 21. Não temos que lutar no século 1, nem no século 20, mas no século 21. Qual é a nossa maior luta hoje, irmãos, como igreja do Senhor? Pense nisso, igreja. Procure evitar as redes sociais. É difícil, mas não é impossível. Se nós, na nossa família, começarmos essa noite, a partir de hoje, 15 minutos sem tela, a família toda, vamos sentar aqui na sala, 15 minutos sem tela, vamos conversar? Como foi seu dia, meu filho? Como foi seu dia, minha filha? Conte aí alguma história que você passou hoje. 15 minutinhos sem tela, deixa o celular, televisão não vai ser ligada, vamos conversar. 15 minutinhos, não vai tirar pedaço de ninguém. E isso vai criar o desejo deles de fazer. Faça isso, faça esse teste em sua casa. 15 minutinhos, hoje Deus tocou no meu coração. Nós vamos fazer aqui 15 minutinhos sem tela e vamos conversar. Fulano, como é que foi seu dia hoje? Diga aí, conta aí sua história. Vamos ouvir, não fala nada. Falou? Maravilha. Bênção em seu dia. Ciclano, como foi seu dia? E aí cada um vai dizer, você também. Meu dia foi assim, assim, assim e assim. Se isso não aconteceu, nós vamos fazer assim, assim, assim e assim. Comece a mudar. Vai ser diferente. Eles mesmos vão começar a perceber. 15 minutos sem celular. Foi pouco, mas foi bom, né? Mas na frente ele vai dizer, mamãe, papai, ao invés de ser 15, vai fazer 30. Vai conversar mais, eu preciso falar mais. E aí você vai ver que a depressão vai sair da sua casa, em nome de Jesus. Que o mal vai sair do seu lar. Aleluia. Porque Deus começa a trabalhar dessa forma. Vamos afastar um pouco, aos pouquinhos, aquilo que já está tão enraizado nos nossos lares. Não é impossível, pode ser até difícil. Nos primeiros momentos vão espernear, vão achar ruim, mas não, minha filha, é só 15 minutos, eu só quero conversar com vocês. Só uma conversa. E aí pode ver que a coisa vai ficar diferente. Louvado seja o nome do Senhor. O texto continua dizendo: contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os príncipes desse século não são demônios. Os príncipes desse século não é o presidente Lula, não é Bolsonaro, não é a governadora. Os príncipes deste século é o celular, é o YouTube, é o Facebook, é tudo isso. Não sou contra. Tanto que eu estou trabalhando lá, em nome do Senhor Jesus, devagarzinho, aos pouquinhos, 37 membros, 30, e assim vai, a coisa vai fluindo. Estou procurando fazer o bem, usar essa arma para o bem, mas a maioria usa essa arma para o mal, para ludibriar, para enganar. O que foi que Satanás fez através da serpente? Ele chegou para Eva, ele chegou com uma conversa
feia? Não. Colocou a dúvida. Ele colocou na mente de Eva a dúvida. Foi assim que Deus falou? Uma pergunta que ele fez para ela. Foi isso que Deus disse? Que se você comer você vai morrer? Você tem certeza? Eva, eu entendi assim. Quando você diz eu entendi assim, você está abrindo uma brecha para alguém dizer, mas não é assim. É assim, assim, assim. E ele começou a dizer, você não vai morrer, muito pelo contrário, você agora vai ser igualzinha. Olha só, Eva, coisa maravilhosa. Você vai ser igualzinha a Deus. Sabe aquele bonitão que chega aqui no paraíso todo dia? Chega aqui para conversar com você, todo bonitão, todo bem posudo. Você vai ser daquele jeito. Adão também, com uma menina desse besta. É isso que ele faz nas nossas vidas. Ele vem lá na rede social com uma coisa bonita, uma coisa que parece boa. O que é que a palavra de Deus nos diz? Há caminhos que para o homem parece bom, mas o final deles são caminhos de morte. Família tenda dos milagres de Deus. A sua família é de Jesus. Glória a Deus. A minha família, nossa família é de Jesus, mas elas apenas ainda não sabem. Elas são. Eu e você precisamos mostrar para elas que ser família de Jesus é melhor do que ser família do mundo. E quando eu começar a trabalhar para mostrar isto, eles vão começar a ver, realmente é bem melhor. Eu vou começar a ir onde os meus pais estão indo. Porque para Noé e sua família entrar na arca, levou algum tempo. E eles tentaram trazer os outros, mas eles não quiseram vir. E eles entraram e foram salvos. Para que a sua família seja salva deste dilúvio, entre na arca com eles. Conduza eles até a arca. Família é presente de Deus. E nós precisamos trabalhar mais pelas nossas famílias. Mas não vamos lutar contra eles. Mas vamos lutar contra as potestades, contra os príncipes deste século. E aí sim, aí nós poderemos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Glórias a Deus, quero agradecer essa oportunidade, que eu sei que foi o Senhor que deu, porque louvado seja Deus, Ele sabe o que faz. E passo de volta a palavra para o nosso presidente. Que palavra maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Nosso pastor Carlos deixou a igreja, louvado seja nos dias de hoje, a internet, louvado seja Deus.